João 16:7 diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Eu acredito que 95% do que eu vou falar aqui, ou 98% de tudo que eu vou falar, a gente já sabe. Mas eu não sei porque eu ia pregar sobre uma outra coisa, mas hoje sei lá, na hora que eu tava vindo pra casa deu uma reviravolta e eu comecei a construir isso aqui rapidinho. Então, vamos lá. Nós adoramos a um Deus que é triuno, que a gente chama de trindade. É uma divindade trina. Ele é três, ele é um. Nesses três a gente vê o decorrer da história, cada um dos três se manifestando à sua maneira. Cada um deles decide aparecer à sua maneira, agir com especificidade. Então nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito. O Espírito, a primeira figura que aparece nas Escrituras, pelo menos no nosso cânon. A terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre a face das águas. É a primeira figura da Trindade que aparece, o Espírito. Após o Espírito, aparece os três juntos. E disse Deus. E Deus, Elohim, é os três. Então, a partir daí agora, desse primeiro momento, que o Espírito é o primeiro a aparecer, e depois, agora aparece os três, o Espírito só começa a aparecer novamente esporadicamente. Não existe mais uma aparição constante só do Espírito. Geralmente os textos aonde Deus aparece sempre está, na grande maioria das vezes está Elohim, aparece os três, na grande maior parte do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Algumas vezes e em importantes momentos o Espírito aparece promovendo a sua especificidade, que é capacitação. Ele vem e capacita Elias a profetizar. Ele vem e capacita Saul a profetizar. Ele vem e capacita Samuel a profetizar. Ele vem e capacita Sansão a ficar forte. E por aí vai. Ao longo da história, aos milênios que se passam desde Adão até chegar em Jesus, o Espírito Santo aparece esporadicamente, sendo bem específico. Em alguns momentos ele vem e fica com quem ele está capacitando, como na unção de Davi. A Bíblia diz que quando Samuel
diz que o Espírito se apossou dele e nunca mais se afastou. Até o momento, até a gente percebe isso mais na frente, depois que Davi peca, ele se derrama diante de Deus e diz: não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito. Então ele ainda consta que depois de anos, que só do tempo em que ele é ungido a rei até assentar no trono são 40 anos. Então são 40 anos com o Espírito próximo. E os fatos que ocorrem até chegar esse momento de ele se aproximar de Deus e pedir para que não retire o Espírito, são mais alguns anos após ele começar a reinar, que eu não faço a mínima ideia de quanto tempo foi. Em outros momentos aparece o Filho, só que o Filho aparece como o anjo do Senhor. E isso é de coçar a cabeça e ficar curioso, pois o Espírito é a primeira figura a aparecer. E o Espírito é uma das últimas figuras a serem mencionadas no nosso cânon. Pois lá no final, em Apocalipse, está junto o Espírito e a noiva. E eles estão comunicando algo, um convite. Ele é a primeira figura a aparecer e é a última figura a aparecer. Salvo engano. Então, é de suma importância a gente dar uma atenção a isso, para entender que, para nós, os três são Deus. Isso é resolvido. A doutrina é fechada. Os três são Deus. E isso é, para nós, qual a diferença entre os três? Nenhuma. Pois os três são uma divindade. Os três são Deus. O poder que um tem, os outros dois também têm. Pois eles são três, mas são só. Então, toda a característica, não é característica que eu quero, é todo poder, toda a capacidade, toda a habilidade, todas as descrições bíblicas que existem, não importa de quem está falando. Se está dizendo que o Pai é isso, o Filho e o Espírito também são. Se está dizendo que o Espírito é isso, está dizendo que o Filho e o Pai também são. Se está falando algo sobre o Filho, o Pai e o Espírito também são. É Ele que decide se expor a nós de três formas diferentes, mas eles três são um só. Às vezes isso vai deixar alguém maluco. Assim, é os três que é um só. Apenas aceite. Não tente brigar com isso, nem tentar entender. Aceite que Ele é. Foi isso que Ele disse. Eu vou dizer quem me enviou. Eu sou. É o que? Eu sou. Acabou. Então, quando o salmista eleva, 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 quando o
Adonai nos Salmos. Que a palavra Adonai significa Senhor. A gente sempre tende a levar esse senhorio, obviamente, ao que está descrito na Nova Aliança, que é Jesus. É o que Paulo diz. Se confessares com a boca que Jesus é Senhor. Então, obviamente, a elevação do salmista está falando sobre o Filho, entendendo também que se está falando do Filho, é o Espírito e é o Pai. Só que ele decidiu fazer isso, mas eles três é a mesma coisa. Acho que isso fica bem claro. A gente já sabe disso. Só que se a gente parar para analisar muito bem isso, perceber que essa exposição para nós de que sim, existe um Pai, de que sim, existe um Filho, de que sim, existe um Espírito, e eles três é Deus. Entendeu? Não são deuses, é Deus. Por mais que na antiga aliança a palavra para o que Moisés está vendo, o que Moisés está ouvindo, ele usa Elohim, e que não está errado, que a palavra Elohim é deuses, só que é a pluralidade de um Deus singular. Para quem lembra muito bem, quem lembra que está assistindo Dragon Ball, quando Goku e Vegeta fazem a fusão, eles dois se tornam um só, mas quando eles falam, sai a voz dos dois. Então, a probabilidade de que Moisés, quando ouve três vozes. Mas ele ouve três vozes, mas muito provável que ele está vendo três emanações de um único Deus, conversando entre eles e dizendo: façamos o homem. E isso não precisa ele estar fora dele para ele dizer, pois ele pode conversar com ele mesmo, falando na terceira pessoa: façamos o homem. Pois não distante disso, ele criou o homem com essa mesma habilidade. Pois ele cria um homem trino, sendo uma coisa só, corpo, alma e espírito. E o salmista denota isso quando ele está conversando com ele mesmo e dizendo: por que está abatido a minha alma? Espere em Deus. Que é ele conversando com ele mesmo. E aí você percebe isso. São três que é um só. Extraordinário. Para nós seres humanos, eles são a mesma coisa. Tudo da mesma matéria, se assim pode dizer, se é que Deus tem uma matéria. Só que agora a gente parte para o outro lado da história. A outra perspectiva da história, qual é? Para nós, quando a gente olha, é a mesma coisa. Só que quando ele olha para si mesmo, na perspectiva de os três, eles fazem diferença entre eles. E isso fica claro quando um vai se expressar sobre o outro. Example, que não está no sermão.
Hebreus capítulo 1, existe uma conversa entre o pai e o filho. E aí o pai está falando para o filho e diz: ó Deus, ele chama o filho de Deus, o teu Deus, que é o pai. E ele vai discursando. Ele diz: pois o teu trono é de equidade a equidade. Ele está dizendo que o filho se assenta no trono e que o trono dele é de eternidade a eternidade. Só que trono? Se Paulo diz que o filho subindo aos céus se assenta à direita do pai e diz: assenta-te aqui até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. A gente, voltando de Hebreus, chegando em João 14, olha o que Jesus diz, João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre. A gente sabe que desde a antiga aliança, desde a criação, desde Adão, a vontade de Deus em criar o homem sempre foi habitar com o homem, sempre foi estar junto do homem. Só que o homem, a gente já sabe, percorre o caminho oposto e se afasta de Deus. Só que Deus diz inúmeras vezes da antiga aliança que o seu desejo ainda é habitar com os homens. Ele promove a Arca da Aliança como representação da sua presença, pois é a sombra daquilo que viria na nova aliança. Só que aquilo ainda não satisfaz a Deus. Durante de Adão até chegar em Jesus, sempre houve um desejo ardente no coração de Deus: habitar com o homem. E será que esse desejo de Deus não pode nortear o nosso desejo? Pois para pensar nisso, um Deus totalmente suficiente, um Deus que não precisa de nada, nem de ninguém para realizar qualquer coisa. Um Deus que pode ter tudo, até tudo que não existe, até aquilo que nunca foi pensado. Esse Deus, ele decide criar algo tão inferior, tão pequeno, tão ínfimo, comparado à sua divindade. E o maior desejo do seu coração é habitar com esta coisa insignificante, no nosso ponto de vista. Será que isso não explode a nossa cabeça em entender que o desejo de Deus é habitar com o homem, enquanto o nosso desejo é o quê? E agora cada um julga segundo o seu próprio desejo. Enquanto desde a criação até alcançarmos a eternidade, o desejo que sempre vai arder no coração dele é esse:
e o nosso. Então, esse sempre foi o desejo ardente de Deus. E na antiga aliança ele nunca pôde realizar esse desejo, pois o homem era incapaz de conseguir caminhar dentro da sua vontade e obediência, por causa da queda de Adão. O que é que ele faz? Ele envia o reprogramador da humanidade, Jesus, para ser o novo Adão, a primeira, o Gênesis da nova criação. E agora ele vai criar um novo ser, algo que nunca existiu antes. Pois se você pega a palavra nova criatura no grego, está dizendo algo que nunca existiu. Jesus é o start, o início de algo que nunca existiu na face da terra. E esse nunca existir na face da terra é você. Pois entenda isso, na nova aliança, olha que massa, Jesus promove para nós aquilo que os homens que entenderam o desejo de Deus almejaram e que realizou o maior desejo de Deus em nós, que foi por Deus, não só sobre nós, não só perto de nós, mas Deus dentro de nós. Você não faz ideia do que seria isso na mente de Moisés, na mente de Elias. Aí, olha o que Jesus diz. Jesus diz, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E olha isso. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E aqui já começa um ponto, porque ele vive com vocês, Jesus está falando dele mesmo. Ele está dizendo, eu vou enviar outro Consolador, mas esse outro Consolador, que é o Espírito da verdade, ele já vive com vocês, que é ele mesmo. E a gente vai ver a veracidade disso mais pra frente. Só que ele está dizendo, beleza, esse Espírito da verdade está vivendo com vocês na minha pessoa. Só que vem o Conselheiro, o Espírito, que estará em vocês. E eu coloquei isso aqui como a grande primeira prova da importância do Espírito. Pois entenda isso, como eu disse, para nós, eles três são a mesma coisa, mas para eles fazem distinção entre si mesmos. Você já parou para pensar nisso? Tipo assim, imagina, três donos da mesma empresa. Os três têm a mesma cotação da empresa. Exato, a mesma fração, tudo. Os três têm a mesma cotação da empresa.
Só que todos os empregados da empresa olham para os 3 donos da empresa e dizem assim: não, os 3 aqui é que manda. O que qualquer um dos 3 disser, está dito. A palavra dos 3 tem o mesmo peso. Só que quando os 3 estão juntos, 2 olham para um e dizem assim: velho, você é o cara, pô. Não, pô, a gente gosta mais de você, pô. Aqui na empresa, você é a peça mais importante. Fica mais claro isso? Que os 3 têm a mesma porcentagem na empresa. E para os empregados da empresa, os 3 são a mesma coisa, não importa. Mas entre os 3, 2 acham um mais importante. Você é o cara. O que seria de nós 2 sem você? Mas os 3 têm o mesmo poder. Então, Jesus já afirma uma coisa: e eu preciso, Deus quer, o desejo de Deus é habitar com o homem para sempre. E eu vou habitar com vocês para sempre, estando em vós. Mas para eu estar em vós, eu tenho meu corpo físico, eu, filho do homem. Mas eu tenho um espírito, e esse espírito estará em vós. A segunda grande prova da importância do espírito está em Mateus 12, 31 e 32. Jesus diz: por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Agora, o mais interessante não está só nesse versículo, está no versículo posterior, que Jesus continua dizendo: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito não será perdoado. E olha isso, nem nesta era e nem na era que há de vir. Você está entendendo que os 3 donos da empresa estão chegando e falando aqui, ó: vocês podem tudo falar mal de mim aí, ó. Mas se falar desse sócio aqui da empresa aqui, desse dono da empresa aqui, boto na rua na hora, sem retorno. Pode falar de mim, pode me botar na justiça, pode me xingar, pode fazer o que quiser. Se arrepender, eu estou aqui para isso. Agora, se falar desse aqui, pode se arrepender, pode chorar, pode botar na justiça, pode fazer o que você quiser. Não vai voltar. Você percebe, e ouça isso aqui. Não adianta só olhar para aqui e dizer: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Pois lembra o que eu disse no início? Toda declaração que seja para o Filho pertence ao Pai e ao Espírito, a não ser que eles façam alguma separação ou distinção. Lembrando também que Jesus disse que eu não falo nada de mim mesmo, eu só falo o que eu ouço o Pai falar. Então quem está dizendo essas palavras é o próprio Pai, reproduzida pelo Filho, que é a voz do Pai. Então, se Jesus não fala nada de si mesmo, fala o que vê, o que ouve o Pai falar,
Se toda característica dada ao Filho, ou ao Pai, ou ao Espírito, pertence aos três, a não ser que exista distinção, pertence aos três. Como, por exemplo, todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo, esse será salvo. Ele está fazendo uma distinção. Se vocês confessarem com a boca que Jesus é Senhor, em detrimento de todas as outras coisas, Ele está diferenciando. Pode blasfemar, fique em paz. Pode me xingar, pode me chamar de obra de demônio, pode falar o que vocês quiserem. Só que não foi isso que eles disseram. Olha para mim. Jesus expulsa os demônios. E os caras não dizem ele está endemoniado. Os caras dizem ele expulsa demônio em nome de Deus. Você está entendendo que eles não falaram de Jesus, eles falaram de quem opera o poder em Jesus. Aí fica estreito. Blasfêmia em grego. Adivinha como é blasfêmia em grego? Blasfêmia. Nossa. Calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, discurso ímpio, irrepreensível, injurioso contra a majestade e divindade. A terceira grande prova é quando vocês ouviram Efésios 1:13. Olha isso aqui. Efésios 1:13, Paulo diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Presta atenção nisso aqui. Jesus morreu para quê? Para que nós alcançássemos a salvação nele. A nossa salvação custou o sacrifício do Filho de Deus, do próprio Deus. O próprio Deus teve que despir-se da sua glória, descer à terra, assumir a forma de servo, passar por todas as provações, tentações, todas as dores insuperáveis a qualquer ser humano, para nos salvar. Qual é o preço da nossa salvação? O sangue de Deus. Esse é o preço da nossa salvação. Olha isso aqui. E aí o que ele faz? Ele fez uma promessa a nós. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu virei e vos levarei, para que aonde eu estiver estejam vós também. Ele colocou em nosso coração uma esperança, a sua vinda, a garantia da nossa salvação. Só que ele faz algo. Ele fala assim, ó, a garantia que eu dou a vocês é isso aqui, ó. Ele chega para os discípulos em João 20:21 e digam assim, ó: recebam o selo. Você entende? Não? Foi assim, ó, presta atenção. É porque aqui a gente não tem mais. No Brasil tinha muito menos. E quando tinha era muito raro. Em outros países tinham muito mais. Loja de penhor.
Só que todo penhor era equivalente ao valor. Você não chegava lá querendo R$1.000 e largava um celular de R$100. Ou o valor é superior ao que você está levando, ou igual. Não, por que isso? Porque se o valor for inferior, você pode muito bem não voltar, simplesmente porque o valor é ínfimo. Tipo assim, pô, eu peguei R$1.000, deixei lá R$100 com um cara deixei um celular de R$100, eu pego os 1.000, compro outro celular de 100 e fico com 900 e não preciso voltar mais lá. Só que a ideia do penhor era: você tá pegando 1.000, deixa aqui seu carro que vale 5.000. Por quê? Porque isso vai obrigar você a voltar. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou para o Pai, mas eu volto. E eu vou deixar uma garantia, pois o valor daquilo que eu vou deixar com vocês equivale ou é superior à salvação que eu estou dando a vocês. Custou todo o meu sangue. Eu apanhei, fui cuspido no rosto, fui traído. Eu amei os meus inimigos até a morte. Eu dei a minha vida pelos que me odiavam. Isso foi o custo. E ninguém sabe melhor quanto custou a nossa salvação do que Ele mesmo. E Ele olha para nós e fala: eu já sei qual vai ser o penhor. Pai, envia o Espírito. Pois eu quero voltar para pegar o Espírito de volta. Olha o que Jesus está fazendo, velho. Então eles mesmos colocam o Espírito em um lugar aonde eles decidiram não se colocar. Fala assim, ó, pode pegar contra a gente, tá tranquilo. Agora contra esse cara aqui, não fale dele não. Só que de tudo isso, velho, a gente precisa entender isso em nosso coração e falar assim, ó, nossa, eles três são Deus. Na minha perspectiva humana, não existe diferença alguma entre eles. Só que agora eu preciso entender também que eles decidiram colocar o Espírito em um lugar ao qual foi decisão deles. E que no meu coração eu preciso fazer isso também. De entender que o Espírito tem um lugar cativo no meu coração, pois Ele é os três em mim, mas é Ele. Olha o que Paulo diz, Efésios 4:20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça
e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Olha o que ele está dizendo. Todas essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, que vocês aprenderam em Jesus, a verdade, esse estilo de vida é para vocês não entristecerem o Espírito Santo de Deus. Não tem a ver com você entristecer o filho, não tem a ver com você entristecer o pai, tem a ver com você entristecer o seu selo. Aquele Espírito que veio habitar dentro da casa dele, que ele veio fazer morada dentro de nós. Não foi o filho, não foi o pai, foi ele. Olha isso. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O penhor, esse penhor foi dado para o dia da redenção. Ele ficará com vocês para sempre, até o dia da redenção. Na redenção, corpos transformados, incorruptíveis, não necessita mais do Espírito aqui dentro, porque nós agora vamos ver como eles são, vamos habitar com eles eternamente. Paulo chega a dizer que nós o conheceremos como nós somos conhecidos. E isso foi que eu percebi, que naquele dia eu falei uma coisa que eu fiquei pensando, falei, rapaz, eu não sei, parece que é, parece que não é, não sei. Às vezes fica aquela coisa assim. Quando eu falei assim, conheceremos Deus por completo, mas Paulo disse ao contrário. Nós conheceremos Ele como nós somos conhecidos dele. Não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei em que extensão e em que época, mas Paulo disse que nós o conheceremos como nós somos conhecidos. Mas não faz parte da mensagem de hoje. Olha o que ele diz. Isso aqui é para não entristecer o Espírito em qual fomos selados. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Tipo assim, ó, perdão. Como é que Cristo me perdoou? Como é que Deus me perdoou em Cristo quando eu ainda era inimigo dele? Esse foi o perdão. Ele lançou Cristo na cruz e falou: esse é o meu perdão para a humanidade. Olha, segundo aos Coríntios 3,18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
Presta atenção nisso. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. Obviamente a gente já conhece esse versículo, mas olha o que ele diz. Só de novo. Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a glória do Senhor, uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. E ele termina dizendo que é o Espírito. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a glória do Senhor, em que estamos contemplando e sendo expostos para sermos transformados de glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Só que Paulo diz, em Romanos 10:9, ele diz assim, ó, se vocês confessarem com a boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Apagou, não sei. O que é que ele está afirmando? O Espírito e o Filho são um só. E esses dois é Senhor. Só que o que eu estou tentando dizer é que quando nós contemplamos o Filho, nós estamos contemplando o Espírito. E quando estamos contemplando o Espírito, nós estamos contemplando o Filho. E a glória em que estamos sendo transformados é uma glória que é do Filho e do Espírito. Você entende isso? Existe esse detalhe em que ele está expondo que a glória em que estamos sendo transformados é a glória do Senhor. E ele termina afirmando, dizendo que esse Senhor é o Espírito. E a palavra Senhor sempre é denotada a governo. Toda a palavra é senhorio, é de governo. E sobre o governo do Espírito, olha o que Paulo diz. Romanos 8, de 5 a 9, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é paz e vida. Aqui já tem um primeiro ponto, é que se o Espírito, se o que vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito, mas se a mentalidade da carne é morte e a mentalidade do Espírito é vida e paz, todo o meu pensamento e toda a minha forma de pensar que não é vida e paz é mentalidade da carne. Se eu não me engano, acho que foi naquela mensagem que você mandou de Cris, eu acho. Eu não lembro, tem uma mensagem de Cris Valentin que ele fala sobre isso. Eu acho que é a de Bill. Que toda mentalidade, todo o pensamento que não promove paz e vida é um pensamento carnal. Como, por exemplo, poxa, minha esposa está demorando de chegar, velho. Será que aconteceu alguma coisa de ruim? Será que aconteceu um acidente? Será que foi roubado? Cris Valentin, não é? Será que... E você já começa a ficar preocupado? Isso é mentalidade da carne.
O que seria a mentalidade de vida e paz? Mentalidade de vida e paz seria, demorou, não chegou ainda. Será que ele está comprando alguma coisa para trazer para mim? Será que ele foi promovido no trabalho e por isso ainda não chegou? Você está entendendo que toda mentalidade que promove morte é carnal? E a mentalidade do Espírito promove paz e vida. E isso é o governo do Espírito. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, e aqui agora começa isso, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha, preste muita atenção nisso. Olha o que Paulo coloca em jogo. Paulo diz: se vocês estão debaixo do domínio do Espírito, se o Espírito habita em vós, que é que ele está contrapondo? Que se o que domina a você não é o Espírito e a carne, talvez o Espírito não habita em vós. Pois o oposto é verdade. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha em Gálatas 5,16 o que ele diz. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A gente já entende isso, só que muitas vezes a gente só pensa nas coisas que são ilegítimas, pecados. Só que ser carnal não é só pecar nesses pecados absurdos, a gente lembra disso. Ser carnal é você ser uma criança espiritual, e Paulo diz isso em 1 Coríntios. Então, o que ele está dizendo é que você pode satisfazer os desejos da carne cumprindo coisas que são tão ínfimas. E não só do que está escrito, mas pare para pensar aqui, e observe muito bem isso, que é o que eu quero trazer. É que Paulo, em Romanos, ele está falando sobre o domínio do Espírito e a mentalidade do Espírito. Em Gálatas ele está falando sobre viver no Espírito. E ele está falando para contrapor os desejos da carne, só que contrapor os desejos da carne, e aqui está, no domínio do Espírito, o que eu estou querendo trazer é de coisas legítimas e que não são pecados. Como, por exemplo, o que é o desejo da carne? Por exemplo, hoje, geralmente eu e Tainara, dia de domingo, a gente chega em casa e a gente compra algumas coisas para comer e a gente senta para assistir um filme. E isso é o nosso desejo da nossa alma, da nossa carne. A gente quer assistir. E no domínio e no governo do Espírito, em que a gente sempre faz isso, e é uma coisa que a gente gosta muito, o Espírito pode chegar e falar assim, não vai. E não é uma posição, e entenda isso, não é uma posição de negociação. Entendendo que Jesus e o Pai decidiu exercer o seu senhorio através do Espírito. Então, se eu não me submeto à voz do Espírito, eu não estou me submetendo nem ao Filho, nem ao Pai.
Pois Jesus disse, esse Espírito não falará de si mesmo, mas falará o que ouvir de mim e do Pai. Então deixa eu dizer uma coisa, todas as vezes que você fala assim, ó, pô, vou comer um açaí, e o Espírito fala assim, não vai. Você joga em questionamento. Oh Deus, mas você tenta negociar com o Senhor, entendendo que o Senhor entendendo que todas as vezes que Ele coloca com o Senhor, Ele está colocando você no lugar de servo e não de amigo. Amigo Ele coloca em outro lugar. Está entendendo isso? Oh. O governo do Espírito na nossa vida tem que ser de submissão total. Coisas legítimas. Tipo assim, ó, qual é a sua comida preferida? E ele fala assim, ó, vamos testar a submissão de Marta. Marta, você não vai comer isso durante 1 ano. No momento em que você tenta questionar, entenda isso aqui, você está tentando, que ele não vai deixar, obviamente, mas você está tentando sair debaixo do senhorio do Espírito. Você imagina um servo. Peraí que eu já estou agoniado aqui. A melhor forma de você entender isso aqui é você lembrar do tempo da escravidão. Você imagina um escravo na senzala, na situação mais precária e horrível que um ser humano poderia viver. Chega o senhor, o dono da fazenda, o dono do escravo, chega lá e diz assim, ó, você... que ele nem levanta a cabeça para olhar nos olhos do Senhor, ele só abaixa a cabeça. A gente viu filmes sobre isso, a gente viu séries, a gente viu novelas sobre isso. A gente viu. E muitas que representam muito bem como era. Quando chegava o Senhor, os escravos abaixavam a cabeça e o Senhor falava assim, ó, eu quero que você fique ali em pé ali, debaixo da chuva, e você só vai sair depois que eu mandar. E o escravo ficava lá, fazia chuva, fazia sol, passava 1 dia, 2 dias, ele ficava lá em pé no lugar em que o Senhor mandou. Pois se ele desobedecesse ao seu Senhor, o risco era a morte. Você não está entendendo isso não. Nenhum escravo desafiava a ordem de seu senhor, pois o risco da desobediência, da insubmissão, era a morte. Todas as vezes que o Espírito lhe comunica o seu desejo, a sua ordem, não faça isso, abandone isso, pare com isso, que você tenta negociar, é como se um escravo levantasse para hoje e dizer assim, mas meu senhor era 40 chicotadas, falar assim, tentou questionar, bota no tronco, pau. Você está entendendo o que é esse pau? Tentou questionar, o Espírito olhando para você assim, fala assim, você está tentando questionar comigo. Espera que eu vou lhe mostrar uma coisa. Os açoites de Deus. Pois Ele corrige a quem ama. Romanos 8, 13 e 16 é o que ele diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruios de Deus. Quantos nós queremos ser mais maduros do que somos? Todos nós. Só que a palavra ali, são guiados pelo Espírito. É a ausência de resistência. Você não faz ideia, tipo assim, ó. Que resistência esse cabo fez para que eu removesse ele daquele lugar e botasse ali? Absolutamente nenhuma. É que por maior que você seja, estatura espiritual, e isso aqui é o mais gostoso, velho. Foi isso que me bagaçou hoje. Olha a diferença desse contraposto que Paulo está fazendo. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Eu falava como menino. Agora pare para pensar numa coisa. Pense em um animal pequeno. Um animal. Tipo assim, imagina um cachorrinho pequenininho com aquele... Como é o nome daquele que Bia quer? Chihuahua. Né? Um chihuahua. Chihuahua é desse tamanho. Desse tamanho. Quanta força você faz para puxar um chihuahua pela coleira? Imagina. Quase nenhuma, moço. Tu levanta, tu pega com o dedo medido, levanta assim, ele fica engargalhado assim, ó, levantado. Agora, imagina um elefante. Quanta força você deve fazer para puxar um elefante assim? Eu falo assim, vem elefante, pro lado de cá. Aplicar muita força talvez nem consegue, tem que puxar com um carro. Você está entendendo isso aqui? Olha isso aqui. No mundo espiritual é o oposto. É que quanto menor espiritualmente você é, mais força o Espírito tem que fazer para lhe mover do lugar. Só que você vai crescendo em estatura espiritual, vai ficando mais maduro, e o Espírito não precisa puxar uma corda, ele só pega com a pontinha assim, faz assim, pois você simplesmente vai. Não cria um pingo de resistência. A gente, obviamente, a gente chegou em um lugar que a gente está bem. Só que às vezes a gente ainda gera resistência, mas a gente já provou dessas coisas. De que Deus pede coisas e a gente dá na hora e não está nem aí. A gente não pensa no prejuízo, a gente não pensa em quanto custou, a gente só entrega. E sabe o que é gostoso? É o que Paulo continua dizendo assim, ó. Esses são os filhos maduros de Deus, os que não criam nenhuma resistência quando o Espírito os conduz. Ele diz, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para vocês temerem novamente. É por isso que não precisa existir medo quando ele pede algo. Martinha, faz isso. Eu sei quem está pedindo, eu dou na hora. Mas receber um Espírito que nos torna filhos, por adoção, por meio do que clamamos, Abba. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos.
Acaba aqui agora, Tiago 4 dias. De onde vem há guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês mesmos? Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem pelos motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz nas Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele tem ciúme de nós. E tem coisas que Ele percebe que às vezes está roubando a gente dele, e Ele arde em ciúmes. Você entende? Esse Espírito que eles dois decidiram colocar em um lugar, em um patamar acima. Ao qual é tão sensível, ao ponto de Paulo dizer assim, pelo amor de Deus, não entristeçam a esse cara. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, só os que são pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aqui é a pancada mais gostosa de toda essa construção que eu fiz aqui, O Espírito é a coisa mais doce que existe no mundo. Moisés, Elias, todo mundo, a gente já sabe disso, Davi, todo mundo. Davi daria toda a sua riqueza. Davi daria todo o seu império. Se Deus perguntasse a ele assim, eu tiro tudo, eu tiro exatamente tudo, mas eu vou colocar meu espírito dentro de você. Estava na hora. Só que não teve. Isaías, Jeremias, Eliseu, todo mundo daria tudo para ter Deus habitando dentro de si, e nós temos. Jesus coloca o Espírito Santo em um lugar tão importante, dizendo, é melhor para vocês que eu vá, para que ele venha. Esse doce Espírito Santo, que custou o sangue de Jesus, o preço da nossa salvação. Olha o que aqui Paulo diz, sobre a submissão a Deus. Ele ainda está falando aqui sobre submetam-se a Deus. Olha o que ele está dizendo: entristeçam-se. Por que Paulo está dizendo isso? Pois nem tudo que Deus vai pedir vai gerar alegria mesmo.
Não tem problema. Ele continua dizendo: lamentem-se. Pode lamentar. Chorem. É o que ele está dizendo. Não sou eu. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, mas submetam-se a Deus. Não tem outra parada, velho. O cara que está falando viu a carta dizendo para os seus discípulos: alegrem-se no Senhor todo o tempo. Eu estava vendo outro dia um vídeo da prisão de Paulo. Não tinha nem luz do sol. Paredes úmidas, não dava para ficar em pé, só ficava sentado. Em um lugar úmido, frio. E o cara está dizendo assim: eu me alegro no Senhor, pois as minhas prisões servem para vocês como ânimo para que continuem a pregar o Evangelho. Esse cara está dizendo: submetam-se a Deus. Não importa qual sentimento você vai sentir, pode ficar triste, lamente, chore, mas submetam-se ao Espírito, ao domínio do Espírito. Não tenham resistência. Esse cara, o cara que estava pregando o Evangelho em uma cidade, foi espancado, foi levado para fora da cidade, jogado como morto. Acorda depois de seu coma, levanta e volta para dentro da cidade para pregar de novo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Santo Amigo Espírito Santo.